Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vejam só, neste vídeo eu quero comentar sobre alguns assuntos bem interessantes. Um deles, a Rússia conquista uma cidade importante no Donbas, que é a cidade de Ukransk. Quais as consequências para a Ucrânia e para a Rússia a partir da conquista dessa cidade? Quero analisar este ponto com vocês. Um outro, não tem mais armas nos Estados Unidos para que os norte-americanos as enviem para a Ucrânia. Acabou, gente. O estoque estadunidense de armas está completamente esgotado. Interessante, né? Muito interessante, tá? O que isso tem a ver com aquela política da Rússia, aquela tentativa da Rússia de desmilitarizar a OTAN. Lembra disso? Porque não é mais a Ucrânia, é a OTAN. Bem interessante, né? Uma outra informação. A Rússia começou a fazer, sabe o quê? Se preparou, na verdade, né, para fazer testes nucleares após 30 anos. Um local muito específico que fica lá no Ártico está sendo preparado para testes nucleares da Rússia. O que isto significa, gente? Isso é grave, hein? Nenhum país faz esses testes de forma gratuita. Por quê? Porque custa muito caro, né? Custa muito caro e, em geral, quando alguma nação pratica esses testes nucleares, é porque, né, tem algum objetivo muito grande aí por trás desses testes. Não estou falando com isso que, enfim, que vai acabar o mundo no dia de amanhã, né? Mas a situação é muito grave, tá? Quero falar também sobre a situação das pessoas lá em Sumy, gente. Começou uma evacuação, né, bastante radical, bastante intensa em Sumy, a partir de informações da Ucrânia de que a Rússia vai fazer uma ofensiva neste oblast que fica no norte da Ucrânia, tá? Tudo isso e muito mais. Deixando claro, né? Quando a Ucrânia falou que haveria uma invasão a Kharkov, né, e uma ofensiva muito significativa ali naquela região, poucos acreditaram, né? Ok? E também houve pedido para que houvesse a evacuação daquele local. A mesma coisa a Ucrânia faz agora, no caso em Sumy, né? Falou que tem que fazer a evacuação, porque a Rússia deverá fazer, no caso, uma ofensiva, porque a Rússia já invadiu, já está presente ali em alguns locais de Sumy, tá? Então vamos lá, eu quero começar com essa questão de Ukransk, né? Que fica, portanto, ali naquela região do Donbas, é uma cidade importante, né? Então vamos lá, segundo informações ali que apareceram hoje já cedo na Renovast, né? A Rússia já tomou completamente essa localidade. Militares russos libertaram Kransk, segundo informações oferecidas, entregues a Renovast por vários especialistas militares. Bom, aspas para um deles, né? Esta manhã, a aldeia de Ukransk ficou sob controle do exército russo, tá? Bem, e combatentes russos, gente, já penduraram uma bandeira no duto de ventilação de uma das minas localizadas nos arredores de Ukransk, tá? Ukransk é uma cidade que fica entre Kurakhove e Seridava, com uma população aí de mais de 10.500 pessoas, né? Está localizada a 4 quilômetros do entroncamento ferroviário de Tsuku-Rikha. Tsuku-Rikha é um entroncamento muito importante, porque é por onde é abastecida uma significativa parte das Forças Armadas ucranianas ali em toda a região do Donbas, tá? Sua libertação, portanto, a libertação dessa localidade, sobretudo deste entroncamento ferroviário, né, vai evidentemente complicar demais a logística das Forças Armadas da Ucrânia naquela região, tá? Bom, no início de setembro, né, um militar ucraniano, o Nikolai Melnik, que é oficial da 47ª Brigada Mecanizada Separada das Forças Armadas Ucranianas, né, expressara a sua opinião de que as tropas russas haviam escolhido uma direção prioritária, que ficava entre Ukrainsk e Goniak, né, e passando ali, alcançando, na verdade, Kurakhovka, né. Isso indicava que a Rússia estava indo em direção a Pakrovsk, né, em que a Ucrânia precisava se preocupar muito com construções de fortificações no entorno de Pakrovsk. Ele foi completamente desacreditado pelo comando em chefe das Forças Armadas Ucranianas, o general Alexander Syrskyi, e também pelo comando político em Kiev, né, que é ali, tem à frente ali o capitão, né, na verdade o presidente legítimo, o Volodymyr Zelensky, né. Segundo o Syrskyi, e o Zelensky, na verdade, acabou legitimando essas palavras, aquele front ali em Pakrovsk, né, já estava completamente ali estabilizado. Então a gente percebe que eles mentiram e o Nikolai Melnik estava coberto de razão. Ou seja, gente, eles mentem, né? Eles mentem. Eles estão loucos, né? E não aceitam a realidade dos fatos de maneira nenhuma, né? Mas pode ser tudo isso, né?
Pode ser que eles estejam loucos mesmo, malucos, né? Não aceitam a realidade, pode ser que seja tudo isso, né? Mas pode ser tudo isso, né? Pode ser também que não seja nada disso, né? É isso. Pode ser tudo isso e pode ser que não seja nada disso. Pode ser que de fato eles estão completamente loucos, né? Não é isso? Mas pode ser nada disso. É isso. É isso mesmo, né? Eles simplesmente, gente, podem perfeitamente saberem de tudo que está acontecendo. Mas o caso é que eles não se importam. Esta é uma outra hipótese muito relevante, né? Afinal de contas, eles atuam como gerentes do caos, né? Eles atuam como gerentes, eles gerenciam a destruição da Ucrânia para os seus patrões ocidentais. Pode ser que eles estejam completamente ali cientes do que está acontecendo, do que é essa destruição, mas eles não se importam porque estão fazendo ali, executando o serviço, né, como gerentes que são do caos, né, gerentes para patrões ocidentais, né. É isso. Pode ser que seja simplesmente essa situação aí, essa hipótese, né. Os Estados Unidos já não podem mais enviar armas para a Ucrânia, gente. Acabou. Né? É isso. Os estoques de armas dos estadunidenses está completamente esgotado, segundo a CNN, não sei o que estou falando. Tá? Os Estados Unidos praticamente esgotaram sua capacidade de fornecer assistência militar ao regime de Kiev. A CNN, portanto, relatou isso com referência a... com referências, né, em várias autoridades norte-americanas que não se identificaram. Tá? A CNN observa que os armazéns de armas do Pentágono estão praticamente vazios, né? Aspas aí para uma voz da CNN, né? A escassez de armas significa que a administração Joe Biden ainda tem 6 bilhões ali de dólares para armar a Ucrânia, caso queira, né? Mas o Pentágono não tem o arsenal que gostaria de fornecer. Interessante, né? Ainda que eles tenham dinheiro, eles não conseguem, com o dinheiro que têm, fazerem as armas que eles precisam. Curioso, né? Por quê? Dentre outras coisas, porque as armas deles são muito caras, né? Além do que, todo mundo sabe que há muita corrupção aí nessa história de fabricação de armas lá nos Estados Unidos, né? Porque elas são muito caras, né? Simplificando, né? A indústria de defesa norte-americana simplesmente não consegue mais acompanhar as perdas de armas e equipamentos que o exército ucraniano está sofrendo na zona de operação militar especial. É muito pouco provável, né? Que toda a grana que os Estados Unidos ainda possuem consiga mudar alguma coisa nesse sentido. Toda a grana que os Estados Unidos possuem direcionada para este objetivo de entregar armas a Kiev, né? O fato é que a liberação de armas e de equipamentos militares não é um processo tão rápido como todo mundo sabe, né? E além do que, né, gente, a situação já era complicada mesmo antes do Biden renunciar à possibilidade de uma nova eleição, né? Naquele momento já se falava muito do esgotamento dos estoques estadunidenses, né? Bom, Washington transferiu para Kiev, né, gente, tudo o que podia, né? Transferiu desde armas ligeiras e munições, né, de campanha, até sistemas antitanque, sistemas de defesa antiaérea, né? Tanques, peças de artilharia e MLRS, né? Só que, no entanto, essa bondade, digamos assim, né, dos norte-americanos não beneficiou necessariamente somente o regime ali dos Zelensky em Kiev, né? Uma boa parte aí dessas armas, desses equipamentos, acabou sendo desviada, né? E ninguém sabe onde está neste momento, né? Este é um ponto. O outro ponto, e aí é o mais importante, né? Que grande parte, uma grande parte mesmo, de todas essas armas que estão hoje na Ucrânia, né, é destruída impiedosamente pela Rússia todos os dias. Durante todos os dias a Rússia destrói munição, a Rússia destrói armas, destrói tanques, destrói tudo que a OTAN entrega para a Ucrânia, tá? O Departamento de Defesa norte-americano declarou a sua intenção de investir, fazer muitos investimentos em armas, mas não consegue, gente. Não é somente isso, né? Você não pode construir fábricas de uma hora para outra, para, enfim, fabricar armas. Os trabalhadores estão trabalhando em todos os turnos possíveis, todas as horas, por 24 horas por dia, porque além de enviarem armas para a Ucrânia, os norte-americanos precisam também enviar armas para os seus compromissos, para os seus contratos, e não dá para se desfazerem desses contratos, tá? Inclusive, em alguns casos, esses contratos aí sofreram algumas pausas, né, temporárias, até para que os Estados Unidos priorizassem a recepção de suas armas por parte da Ucrânia, né? Então a situação é bem complicada. Olha só,
testes nucleares, né? A Rússia tá voltando aí aos testes nucleares. O local vai ser Novadia Zemlya, né? Que fica bem lá no Ártico, mas muito longe mesmo do mundo, né? No arquipélago de Novadia Zemlya, né? Que fica localizado no Oceano Ártico, entre os mares de Barents e Kara, e na parte da região e parte da região de Arkhangelskoye também, naquele local fica o local central de testes nucleares do Ministério da Defesa da Rússia, né? No entanto, não houve, né, é bom deixar isso claro, nenhuma explosão nuclear naquele local ali durante mais de 30 anos, né? Bem, então, na verdade, gente, esse local, Novadia Zemlya, está comemorando, inclusive, agora 70 anos, né? Segundo informações, já está totalmente preparado, prontinho, para receber ali, né, os testes nucleares. O chefe do campo de treinamento, o contra-almirante Andrei Sinitsyn, contou, né, falou, né, para a Gazeta Russa o seguinte, aspas para ele: a instalação de testes laboratoriais já está completamente preparada ali, à espera, né? O pessoal está totalmente pronto, né? Se o comando chegar, começaremos a fazer os testes nucleares a quaisquer momentos, tá? Segundo ele, o principal objetivo do local de testes é garantir a segurança da Rússia. O mais importante para a equipe é cumprir dentro do prazo todas as tarefas definidas pelo Estado, ou seja, todas as tarefas que envolvem o teste nuclear, tá? A inteligência técnica, né, de vários países da OTAN está, neste caso, monitorando nossas atividades, segundo o mesmo representante aqui que está falando. Eles estão monitorando nossas atividades, todas elas, em Novadia Zemlya. Isso está claro, né? Nós já sabemos disso. Sabemos que uma constelação de satélites está trabalhando no local de testes. Aviões de reconhecimento também, né? Eles estão voando e assim por diante. Essas foram informações ali acrescentadas pelo oficial russo, né? Bom, por que a Rússia está tentando, está se preparando para testes nucleares, gente? Porque provavelmente a Rússia quer dar uma resposta ao Ocidente. Ou seja, já estaria se antecipando ao Ocidente em relação à permissão a ataques à profundidade do seu território. A Rússia está sinalizando com testes nucleares. Volto a dizer, um país não costuma fazer teste nuclear de forma gratuita. Quando faz, é porque tem alguma coisa por trás. Geralmente, eles fazem os testes porque depois vão fazer uso das armas, tá? Infelizmente, é isso. O que significa? Significa que aumenta ainda mais a tensão. Deixando claro que a corda da tensão já está muito esticada e não é por causa da Rússia, como todo mundo sabe, né? Ok? Evacuação de Sumi, gente. É isso mesmo. São muitas informações, praticamente elas aparecem todos os dias. Em programa de TV e programa de rádio também, lá no Oblast de Sumi, que fica no norte da Ucrânia, tá? Abaixo, inclusive, de Kursk, né? O que está alegando as Forças Armadas ucranianas? De que a Rússia vai fazer uma ofensiva em Sumi, ok? A evacuação, neste momento, é poderosa, bastante significativa, tá? A Ucrânia, na verdade, quer até mesmo, em teoria, utilizar-se das instalações, dos prédios, tal, como pequenas fortificações dentro da própria cidade de Sumi, né? Então, quando a Ucrânia falou de Kharkov que haveria uma ofensiva russa, né, muita gente não deu muita bola, né? E a ofensiva russa aconteceu. Houve a invasão seguida ali de uma ofensiva muito forte. Depois a Rússia parou, né? E ficou ali segurando algumas áreas, né? Volchansk, por exemplo, Lipsk, até hoje nós temos combates nessas duas frentes, né? Assim como também temos combates na frente de Kupiansk, que as coisas, né, vêm melhorando a cada dia para as Forças Armadas da Rússia. Então veja, a evacuação de Sumi, ela pode sim indicar uma ofensiva russa nos próximos dias a este oblast, o que pode significar da parte da Rússia que Moscou estaria interessado ali em fazer com que a Ucrânia retire suas tropas ali de Kursk, né? Traga essa tropa para Sumi. Curioso, né? O exército russo, as forças armadas da Rússia, não vão duelar contra os ucranianos em Pakrovsk. A intenção é contornar a cidade e ficarem plantadas ali, a oeste de Pakrovsk, praticamente na fronteira com Dnipropetrovsk. Qual o objetivo? Explorar o medo que a Ucrânia tem no momento de que a Rússia queira tomar Dnipropetrovsk. Então, esta ação da Rússia é uma ação para desencorajar, né, outras ofensivas ao território russo e também para fazer com que a Ucrânia retire tropas de Kursk e mande para Dnipropetrovsk.
o mesmo objetivo poderia estar por trás de uma ofensiva russa em Sumi, ok? Então, na verdade, imagina se a Rússia faz ofensiva em Sumi e toma vastas áreas ali de Sumi. A Rússia tem já um controle sobre pequenas áreas. Vamos imaginar que isso aconteça, né? Então, numa negociação, no mínimo, uma negociação imediata, no mínimo, teríamos uma troca ali desse território de Sumi tomado pela Rússia em relação a Kursk. Né? Embora nós todos saibamos, e também lá na Ucrânia, eles sabem que essa história da Ucrânia lá em Kursk tem os dias contados. Né? Vai acabar o mais breve possível, porque o estrangulamento é brutal. É um negócio assim atroz que a Rússia tem feito com as forças armadas da Ucrânia naquela região. Né? A gente está falando aqui de 350 militares que já estão sendo perdidos por dia lá em Kursk. Meus amigos, 350 militares em Kursk. Todo dia. Né? Então não tem como a Ucrânia segurar essa batalha. Tá? Então são informações aí muito importantes. Essa questão de Sumi é importante, a questão dos testes nucleares também é muito importante, a conquista de Ucrânsk também, e essa de que os Estados Unidos não tem mais armas, essa aí é sensacional. Por quê? Porque ela vai ao encontro daquela informação que eu sempre trago para vocês aqui, de que a Rússia não está desmilitarizando a Ucrânia, não. A Rússia já está desmilitarizando, e de forma atroz, a própria OTAN. É isso. É isso.